Fala pessoal, e aí estamos de volta aos fornos, ó. Vamos lá. Não havia vindo ainda desde ontem, ele enfraqueceu bastante, né? Já que eu ia dormir, então agora procedemos com uma leve abertura. Aí ó, tá bem longe. Leve abertura. Vamos ver. Aqui podemos deixar aberto também, como tá bem longe. Aqui tá tranquilo. Cuidar as aberturas. Olhamos o outro lado. Bastante madeira. Isso aí. Dando uma passadinha de baro ali de novo. Olha, bastante som de carvão aqui. Então, aqui tá um pouquinho mais longe. E também um pouquinho mais longe. Então deixamos aqui freadinho ainda. Como é próximo ao chaminé, leve abertura, porque o ponto está bem próximo. Este deixamos aberto. E aqui vamos efetuar o fechamento. Lembrem que mencionei, fecha-se o suspiro e o tatu mais próximo. Aqui no caso, se o forno tivesse aprontando os primeiros agora, né? Eu fecharia aquele também. Mas como são os últimos, eu não vou fechar esse, eu vou deixar ele aberto. Porque só temos mais 2 suspiros aqui, né? E caso eu feche, vai sobrar 2 suspiros só e um tatu, pode ser que ele venha apagar. Então deixo ele aberto pro forno conseguir carbonizar ainda um pouco. Olha aí, ó. Opa, olha ali, ó. Tirei o tijolo, veio fogo, ó. Ponto. Ó, carvão. Fechamos também. Quando eu liberei a entrada de ar, né? Na mesma hora veio fogo já. Então, fechamos ele. Esse tatu aqui, como eu tô escutando fogo estralar lá dentro, vou fechar ele também. Tô escutando o fogo, né? Estralando. É um sinal de que está bem próximo. Então já fecho também. Aqui posso fechar também. Tá batendo em madeira um pouco ainda, porém o carvão tá bem próximo. Então fechamos ele também. É preferível um pouco de madeira do que cinza, né? A madeira a gente reaproveita. Aqui vou deixar um pouquinho ainda. Proceder com uma leve abertura. Lá tá mandando fumaça ainda. Chegamos aqui. Olha aí, ó, a madeirinha, cada vez mais cor de carvão. Ó, ainda não. Sempre levar em consideração que ele está bem freadinho, né? Então, leve abertura. Aqui deu ponto já, né?
Deixa eu ver pra cá. Aqui temos um que não havia dado ponto, como é próximo ao chaminé. Fica bem mais freado. Então, deixamos freado. Procedemos com uma abertura um pouco maior. Ah, Maicon, por que tá abrindo um pouco mais? Porque o forno tá 90% fechado. E os que estão abertos ainda eu devo abrir um pouquinho mais, porque senão o forno vai apagar, né? Simples assim. Não vou abrir por completo, porque eu sei que se eu abrir por completo, ligeirinho ele vai dar ponto, tá? Então procedo com uma abertura um pouco maior que o normal, para ele conseguir continuar carbonizando. Aqui também, tá? Nesse caso aqui, como eu estava somente com 2 tatus abertos, eu posso abrir os outros, tá? Levemente, para o forno continuar carbonizando e dar ponto, né? Como vocês viram, fiz a abertura deste e deste, porque só temos mais esse suspiro aqui. Então com isso vai ter entrada de ar e vai dar ponto aqui, porque o restante aqui está totalmente fechado já. Então não tenho mais opção aqui de entrada de ar, né? E se eu deixar esse e esse fechado, somente suspiro aberto, o forno vai apagar, o que é lógico, tá? Mesma situação. Aqui tá fechado porque já havia dado ponto ali, né? Lembra que eu mencionei? Foi mais no começo. Deu ponto, fecho lá e fecho aqui. Os tatus mais próximos. Aqui, como não deu ponto ainda, eu procedo com uma abertura um pouco maior aqui. Mas esse aqui ficou fechado sempre, né? Eu só abri ele quando ele deu ponto aqui, aqui e aqui, tá? Mesma situação aqui, próximo ao chaminé, como mencionei, trabalha com ele um pouquinho travado para não chegar fogo no chaminé. Não é interessante chegar fogo no chaminé. O forno tem que terminar e o chaminé não terminar. Esse é o ponto que eu quero, tá? Então procedo com uma abertura um pouco maior aqui para o forno não vir apagar. Esse aqui também deu uma enfraquecida, né? Procedo com uma abertura um pouquinho maior agora. Olha aí, ó, tô ouvindo barulho de carvão já, porém tá longe, mas já escuto barulho de carvão. Mesma situação aqui. Estão vendo o que eu falei? Fechado, aberto, fechado, aberto, né? Por quê? Porque aqui o forno tá, no geral, todo aberto ainda. Ó. Então eu não tenho a necessidade de abrir outros suspiros, né? Ó, aqui também temos um som próximo. Então, vou deixar esse aqui fechadinho, como ele é mais próximo ao chaminé, tá? Aqui, ó. Procedo com a abertura, porque eu havia deixado mais fechado ontem, né? Fechado, aberto, fechado. Aqui, 95% freado. Então, procedo com uma abertura. Fechado também. Então, temos 2 de cada lado aberto, né? E o restante fechado. Nesse forno que, em especial, não terminou nada ainda, tá? Agora podem ver que ele já começou a soltar um pouquinho mais de fumaça. Logo, logo ele vai ter engrenado de novo. Esse aqui, como só temos mais 3 tatus, 3 suspiros, eu sou obrigado a abrir um pouco mais porque ele vai apagar. Então abro o tatu mais próximo ao suspiro que não deu ponto e também o tatu mais longe do outro que já deu ponto. Não abro esse aqui porque aqui já deu ponto, então a chance de chegar a fogo aqui é bastante grande. O suspiro aqui não deu ponto e eu tenho opção para esse lado, eu abro aqui porque aqui não deu ponto ainda. Mesma situação aqui. Como é próximo ao chaminé, eu não vou efetuar o fechamento, o selamento desse suspiro aqui, porque não me deu ponto aqui ainda. Como, Maicon, mas tu disse que não é para dar ponto. Sim, não quero que dê ponto, porém eu preciso de entrada de ar no forno para ele não vir apagar. Então deixa aqui freado, aqui com uma abertura. Estão vendo que o suspiro está próximo ao chaminé e o tatu mais longe, então eu deixo o tatu que está mais longe um pouquinho mais aberto e o chaminé, o suspiro do próximo ao chaminé deixo fechado, né? Tatu que está mais longe do chaminé, eu procedo com uma abertura um pouquinho maior para o forno não vir apagar. Suspiro próximo ao chaminé, deixo freado normalmente. Outro lado. Como aqui eu escutei barulho de fogo, conforme eu mencionei, esse deu ponto, né? Abri ali, tirei o freio dele, na hora subiu um foguinho, tá? Então vocês viram, não tinha fogo, era carvão, porém como eu liberei a entrada de ar, deu fogo, né? Obviamente, tá? Aqui não tinha ponto, né? Não tinha ponto, não tinha brasa, no caso, mas eu não quero que chegue brasa. Como eu escutei o fogo queimando lá dentro, estralando, já
procedi com o fechamento dele. Aqui não tinha um ponto bom ainda, porém mais para dentro eu escutei que já tinha som de carvão. Nesse caso, como o ponto está um pouquinho mais longe aqui, eu posso deixar esse aqui aberto, porém eu não deixo tanta abertura nele porque está próximo a esse que deu ponto. Mas eu vou deixar ele aberto porque senão o forno vai apagar. Como esse aqui não deu ponto ainda. Então, este aqui também, por outro lado, como aqui não temos nada que deu ponto, eu posso deixar um pouco mais aberto, tá? Posso abrir até ele no total, no geral. Que não tem problemas, porque ele está longe dos que já deram ponto e próximo à porta, tá? Esse aqui temos som de carvão, então vamos deixar ele assim. Ele vai demorar um tempinho ainda, mas ele vai dar ponto, tá? O procedimento já é uma leve abertura para ele seguir com a carbonização, né? Eu tinha ele freado, se eu não me engano aqui, tinha ele freado, então agora deixei ele aberto, já que agora eu vou estar aí correndo para fazer esse controle. O outro lado aqui todo ele deu ponto, forno grande aqui, não deu ponto em nada ainda, somente mesmo aquele lado que havia descido o fogo, né? Então, liberamos ele novamente aí para ele seguir a carbonização. Agora ele vai engrenar e esses fornos não vão terminar hoje, vão ficar para amanhã. Já esses outros aqui vão terminar hoje. Achei que até já iriam estar prontos, porém, como eu também não aguentei mais à noite, né? Que eu tive que dormir, eu acabei freando eles um pouco, né? Porque eu também precisava descansar. Então, freiei eles um pouco, fui descansar. Logicamente, vai atrasar um pouco o tempo aí de finalização. Eu podia ter deixado aberto desde que eu ficasse de olho, porém, eu iria para a cama hoje pela manhã, 6, 7, até 8 horas da manhã, né? Então, optei por frear um pouco, ir descansar e seguir com o procedimento após ter dormido um pouco, né? Então, a sequência desse procedimento é a abertura do que se havia freado, porém nunca em excesso, porque como está muito próximo ao ponto, se eu fosse ficar aqui, por exemplo, pessoal, eu poderia abrir no geral esses aqui, ó. Porque aí logo ia dar ponto, bem ligeirinho, em questão de uma hora e um pouquinho, né? Mas eu não quero dar calor excessivo, mas eu poderia, só que eu teria que ficar aqui, né? Tá no controle. Esse outro, a mesma situação, poderia abrir esse no total, né? E deixar dar ponto, logo ele iria dar ponto. Aqui a mesma situação, abriria no total, poderia até abrir este aqui, porém eu teria que ficar aqui. Geralmente quando é feito esse procedimento, aí para dar o ponto ele vai chegar a brasa, né? Mas ele vai dar fogo, porém eu não deixo queimar no geral, daí eu fecho ele antes. Assim que a madeira pega fogo, né, a gente consegue ver através dos tatus e suspiros, eu já fecho ele porque o fogo praticamente está ali. Aqui seria a mesma situação, poderia tirar o freio dali, tirar aqui também, né, seguindo o procedimento de finalização mais rápido. Mas, no momento eu quero deixar assim, não tem essa necessidade, temos tempo aí até a noite, caso não termine novamente até a noite, eu efetuo esse procedimento para poder ir descansar, tá bom? Então, umas dicas bem interessantes aí. E vamos lá para os outros dois fornos agora.